Olá pessoal, tudo bem? Como havia comentado antes, devido aos meus problemas de conexão com a internet, que, enfim, durante a aula ela sempre cai, eu fico oscilando muito, o meu áudio fica travando, etc., eu me comprometi a gravar esses vídeos curtos, terão ali algo em torno de 20 ou 25 minutos, eu me comprometo a não me estender muito mais do que isso, e nesses vídeos eu tentarei fazer um resumo daquilo que foi comentado, discutido ao longo da aula. Pois bem, na aula da semana anterior, nós tentamos fazer uma breve apresentação dos conteúdos que seriam trabalhados ao longo aqui do segundo ano do ensino médio. Na primeira unidade, discutiríamos aqui temas relativos à filosofia medieval. Na segunda, na segunda unidade, sobre o humanismo e o renascimento, que é aquela produção filosófica realizada ali entre os séculos 15 e 16. Na terceira unidade, falar sobre a Revolução Científica, dessa virada do século XV para o XVI, e falar sobre alguns métodos filosóficos específicos, como racionalismo e empirismo, e, entre aspas, os seus principais representantes, como René Descartes, Francis Bacon, David Hume, etc. Na terceira unidade, falar propriamente sobre o iluminismo, em especial sobre o iluminismo francês, destacar obras e as contribuições de autores como o Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, entre outros. E na última unidade, falar sobre, entre aspas, um iluminismo alemão e o seu principal representante, que foi o Immanuel Kant, e focar na sua obra crítica. Para essa semana, eu me comprometi a fazer, entre aspas, uma breve apresentação da filosofia medieval, tentar definir o que é isso que o livro no capítulo 13 chama de filosofia medieval e apresentar suas principais características, autores, temas de destaque e por que essa produção filosófica ali, por exemplo, do século IV, do século V depois de Cristo, ainda é relevante para o contemporâneo e como que aqueles principais conceitos e formas de debates e de problemática ainda são passíveis de servirem como ferramentas para que nós compreendamos a nós mesmos e os problemas do que nós chamamos de mundo, né? Então, iniciando, né? A filosofia medieval corresponde a um longo período histórico que vai ali do final do helenismo, quer dizer, do declínio do Império Romano do Ocidente, meados ali do século IV, século V depois de Cristo. Por que eu comentei declínio do Império Romano do Ocidente? Porque ali por volta do século IV depois de Cristo, o Império Romano ele é cindido ao meio e surgiu um Império Romano do Ocidente, que tem como capital a cidade de Roma, que, entre aspas, ele deixa de ter um poder econômico e político sobre a Europa ali no final do século IV depois de Cristo, e há um Império Romano do Oriente, que tem como capital a cidade de Constantinopla, na atual Istambul, na parte, atualmente pelo menos, na parte ocidental da Turquia. E esse Império Romano do Oriente, ele subsiste ali, ele sobrevive até o final do século XV e início do século XVI, quando a cidade é tomada pelos turcos otomanos. Aí voltando, né? Isso que nós chamamos de filosofia medieval corresponde ali a um longo período histórico que vale do final do helenismo, repetindo, do declínio do Império Romano, meados ali do século IV, século V a.C. Há alguns teóricos que estendem esse período a ponto que de fato que nós chamamos de Idade Média tem início ali apenas a partir do século VIII, depois de Cristo, mas enfim, não existe um consenso ali do início do que foi a Idade Média. Isso se estende até o Renascimento e o início do pensamento moderno, que vai ali do final do século XV e início do século XVI, aproximadamente. Né? Quer dizer, correspondendo a um período de aproximadamente 10 séculos, portanto. Né? Na verdade, contudo, a maior parte dessa produção filosófica da Idade Média, o que realmente conhecemos, entre aspas, como filosofia medieval, está concentrada entre os séculos XII e XIV, que é um período de surgimento e desenvolvimento da escolástica, né? Fique conhecido com a fundação das primeiras universidades na Europa,
esse intercâmbio cultural e a transmissão desse legado, por exemplo, aristotélico e da ciência do mundo clássico, que é conservada pelos árabes, né, pelos intelectuais dessa tradição moura, né, e retransmitida à Europa, inicialmente que eles conservam e traduzem do grego para o árabe, e ali meados do século XI e início do século XII depois de Cristo, devido a fatores econômicos e políticos, essas ideias novas chegam às cidades italianas, por exemplo, de Gênova, Veneza, entre outras, mas isso aí é um outro tema, né? Então, durante muito tempo, o que a historiografia e até a filosofia, né, chama de Idade Média foi, entre aspas, concebida ou idealizada como, entre aspas, uma Idade das Trevas, né? Um período de obscurantismo e de ideias retrógradas, marcado pelo atraso econômico e político do feudalismo. Aí vocês recordam das aulas de história, provavelmente no ano anterior, que o feudalismo foi uma forma de organização econômica, centrada nessas grandes propriedades de terra, que eram posses dos senhores feudais, que na verdade eram antigos líderes de tribos e de povos considerados bárbaros pelos romanos. Muito provavelmente algumas dessas terras foram até, entre aspas, doações da Igreja Católica. A sociedade medieval, ela, entre aspas, era organizada em estamentos, né? Você tinha basicamente três, né? Que era o mais, entre aspas, baixo, que também era o mais numeroso, que era do campesinato, né? Dessa população que habitava os feudos, né? Dessa forma tradicional. Você tinha a nobreza e o clero. E o clero ali, ele se dividia em um alto clero e um baixo clero. O alto clero era composto basicamente pelos filhos da nobreza, mas como havia muita necessidade, provavelmente, né, de pessoas para ocupar esses postos da hierarquia da Igreja Católica, pessoas que eram oriundos da plebe, né, do campesinato, acabavam ingressando nesses, entre aspas, postos mais baixos da Igreja Católica. Mas é bom lembrar que esse modelo, esse formato, entre aspas, de uma economia feudal, ela não se encontrava em toda a Europa. Porque durante boa parte da Idade Média, por exemplo, a Península Ibérica, que hoje corresponde aos países de Espanha e Portugal, entre aspas, não seguiam esse modelo de organização econômica, porque por boa parte da Idade Média, o que nós chamamos, repetindo hoje, de Portugal e Espanha, eram califados árabes, né, possessões árabes, então a organização política ali era outra. Em boa parte daqueles principados independentes italianos, especialmente no sul da Itália, não seguiam essa forma de organização política. Boa parte do que hoje é a Alemanha, né, também não seguia essa forma de organização política. Da Grã-Bretanha também não. Então, quer dizer, isso que nós chamamos de, entre aspas, economia feudal, basicamente era o que caracterizava parte ali do norte da Itália, um pedaço da Alemanha, da França, etc. Basicamente era, entre aspas, o modelo econômico que vingia ali na Europa Ocidental e mesmo assim parte dela, né? Basicamente da França. Voltando, né? É, isso que geralmente é chamado de Idade Média, das Trevas, era supostamente um período de obscurantismo, de ideias retrógradas, marcado pelo atraso econômico e político, entre aspas, do feudalismo, né, que a gente comentou agora, pelas guerras religiosas, né, a gente lembra das cruzadas, nos séculos XII, XIII, etc., pela peste negra, que foi uma epidemia que matou mais de um terço da população europeia, e pelo monopólio restritivo da igreja nos campos da educação e da cultura. Porque basicamente as poucas instituições de ensino que subsistiram e que desenvolveram-se ao longo da Idade Média eram aquelas mantidas pela Igreja Católica, que tinham como função basicamente a formação educacional daqueles quadros, daquelas pessoas que ocupariam os diversos postos da hierarquia religiosa da Igreja Católica, mas também houve aquele trabalho de compilação e de conservação de textos ligados à cultura clássica, né, greco-romana, pelo menos de alguns autores e de obras específicas. Entretanto, por exemplo, a arte gótica, com suas catedrais, que alguns chegavam a mais de 150 metros de altura, a poesia lírica dos trovadores e a obra de filósofos de grande originalidade, como, por exemplo, Eduardo Belardo, Tomás de Aquino, Guilherme de Oca, mostram o quão errôneo
essa ideia. Porque essa noção de uma Idade Média com um período de obscurantismo, no qual houve um declínio da cultura e da produção intelectual ocidental, isso é, de certa forma, uma visão, entre aspas, preconceituosa e que tenta minimizar as realizações que ocorreram ao longo da Idade Média. Porque nós temos que lembrar que, por exemplo, as primeiras universidades surgem na Idade Média, essa noção de amor romântico surge durante a Idade Média, é, conservação de textos clássicos, que muito da filosofia e da literatura dos gregos antigos, quer dizer, de Homero, Virgílio, o texto de Epicuro, Platão, Aristóteles, etc., e principalmente do legado, por exemplo, do direito romano, só sobreviveu até nós devido a esse trabalho de conservação, compilação e recompilação desses textos clássicos que foi realizado pelos autores medievais, invenções importantíssimas que talvez para os dias atuais não sejam tão relevantes, porque a gente acaba perdendo a noção do quão significativos foram a contribuição dessas invenções para o desenvolvimento das sociedades humanas, como por exemplo o arado é desenvolvido aí durante a Idade Média, determinadas invenções e conhecimentos orientais chegam ao Ocidente aí no final da Idade Média, como por exemplo a máquina de prensa, a pólvora, o astrolábio, a bússola, são invenções que, entre aspas, o Ocidente entra em contato ali no final da Idade Média, né? Fora inovações no campo das artes, da música, da literatura, que são as mais diversificadas possíveis. E, enfim, havia todo um caldo cultural que se formou, que se desenvolveu ali ao longo da Idade Média. E tem que lembrar que não existiu apenas essa visão, entre aspas, genérica da Idade Média, como principalmente em termos econômicos, né, de uma economia feudal, né, que não havia praticamente uma impossibilidade de transição para outras castas, né, do indivíduo que ficava preso, etc. Mas, na verdade, é um recorte de uma determinada parcela da sociedade dessa comunidade europeia ocidental. Mas a Europa, mesmo durante a Idade Média, ela foi absurdamente diversa. Aqueles califados e possessões árabes na Península Ibérica que construíram, na verdade, a civilização, ou essa sociedade mais opulenta ali da Europa medieval, era radicalmente diferente do que havia na França ou naqueles principados independentes no sul da Itália, ou pelo menos, por exemplo, a França do século IX, do século X, com o império do imperador Carlos Magno, que, entre aspas, foi uma tentativa de ressurgimento, né, daquele ideal do império europeu maior, etc. As organizações políticas que surgiram na atual Inglaterra, ou as formas de vida ali no leste europeu que assumiam, entre aspas, um redesenho econômico diferente, etc. Né? Quer dizer, mesmo esse mundo medieval que aparentemente parece um pouco retrógrado, estável, né, ao longo do tempo, né, que é o que nós chamamos de Idade Média, e a produção filosófica desse período se estendeu por uma lacuna ali de quase 10 séculos, de 1000 anos, mas houve uma série de elementos culturais, filosóficos ou intelectuais, culturais que eram radicalmente diferentes e contrastantes uns em relação aos outros, e a Idade Média e a filosofia medieval não foram elementos homogêneos. Né? Houve uma diversificação muito grande, né, de produção intelectual e filosófica, até científica, né, digamos assim, no período. Em especial se levarmos em consideração, por exemplo, a contribuição dos intelectuais e filósofos da tradição judaica, ou árabe, ou mesmo do Extremo Oriente. A gente tem que levar também em consideração que nesse período aqui da chamada Idade Média Europeia e da filosofia medieval, houve um desenvolvimento de altas civilizações aqui na chamada América pré-colombiana, e é interessante nós pensarmos, né, nessas possibilidades de interpretação sobre a realidade, sobre o mundo a partir desses mitos e culturas, entre aspas, nativas das Américas, que se desenvolveram justamente nesse período, aí no século V, no século VIII depois de Cristo, né, do México, no Chile, no Equador, etc. E daí segue. Agora, retornando, né, na realidade, essa imagem negativa que se origina
relativa à Idade Média, em grande parte se deve a um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, que viveu ali no início do século XIV. Ele nasceu em 1304 e morreu em 1374, se eu não me engano, ele é o introdutor, é a pessoa que desenvolve esse termo, né, o medioevo, né, que é uma expressão em latim quer dizer Idade Média, né, o período mediano, para designar ou denominar esse período médio ou de transição, isto é, o intermédio entre o período clássico dos gregos e dos romanos antigos e, entre aspas, os novos tempos que esse autor, Petrarca e seus contemporâneos, pretendiam enunciar, né, ou anunciar, né, etc. Né? Petrarca, na verdade, ele se refere, entretanto, a essa situação, a uma situação que era bastante específica, né, da Itália naquele período ali do início do século XIV, né? Porque a sede da Igreja Católica ela havia sido transferida pelos franceses de Roma para Avignon, que é uma cidade ali no sul da França, né? E Roma se tornou uma cidade decadente cultural e economicamente. E, entre aspas, aqueles autores clássicos haviam, entre aspas, sido esquecidos, meio que deixados de lado. Petrarca foi, por isso, um dos, entre aspas, iniciadores de um movimento cultural do, do que depois foi chamado de humanismo renascentista, né? Procurando recuperar, entre aspas, essas glórias da antiguidade greco-romana e formulando, entre aspas, novas ideias culturais. Mas isso, como comentei já, no final da Idade Média, ali no início do século IV. Com efeito, ou de certa forma, devemos dividir esse período medieval em, entre aspas, duas fases que são totalmente distintas ou diferentes do ponto de vista filosófico e cultural. A primeira corresponderia a um período que se estende ali da queda do Império Romano, em meados ali do século IV, século V depois de Cristo, e que se estende até praticamente os séculos IX e X, quando a situação política e econômica começava a se estabilizar. E essa fase é chamada pelos historiadores e pelos filósofos de patrística, né? Que é a filosofia, entre aspas, o período da produção filosófica, entre aspas, dos pais da igreja, né? Dos fundadores dessas bases filosóficas e intelectuais da Igreja Católica. E, entre aspas, o principal autor de destaque desse período é um africano Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele tem uma série de obras, né? Como, por exemplo, Confissões, A Cidade de Deus, né? O livro sobre o livre-arbítrio. Ele tem uma série de textos que fazem esse trabalho de exegese, né? De interpretação acerca dos textos bíblicos, etc. Porque, na verdade, nesses primórdios do pensamento cristão, ali por volta do século IV, V a.C., que, na verdade, o primeiro contato que se deu entre essa filosofia greco-romana com o cristianismo, ele se dá ali, na verdade, no início da era cristã, né? No século I, no século II depois de Cristo, quando esses primeiros, entre aspas, intelectuais ligados a essa cultura filosófica greco-romana se convertem ao, entre aspas, a essa religião do Cristo, né? Ou talvez e tentam, né, expressar através de seus textos, né, essa, entre aspas, revelação do Evangelho e essas verdades da fé cristã a partir de paradigmas ou de conceitos filosóficos, né? Como, por exemplo, do Logos, né? Arqué, etc. Ou até nós poderíamos remontar esse contato entre filosofia e religião, especialmente essa religião judaico-cristã, num período muito mais ecoado. Por exemplo, identificando em quais textos bíblicos, por exemplo, são narrados essa aproximação entre esse, entre aspas, antigo povo de Israel com, entre aspas, esses conceitos ou povos que desenvolveram ou tiveram contato com essa filosofia, entre aspas, de matriz grega. Né? A gente recua no tempo até, sei lá, 4 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, etc. Mas aqui, voltando especificamente para o período medieval, logo ali nos primórdios da era cristã, provavelmente no século III, no século IV a.C., havia surge essa discussão, é uma discussão que se estende ali por boa parte desse período da patrística, sobre como deveria ser, qual deveria ser esse contato, essa relação entre
fé e religião e filosofia, ou esse conhecimento, entre aspas, racionalizado, racionalizável. Porque, de uma forma geral, você partia da premissa de que, por ter uma origem pagã, que era uma filosofia greco-romana, esse conhecimento, essa forma de pensar, ela era pernicioso à manutenção da nossa fé e, portanto, ela deveria ser banida ou expurgada. E havia outros intelectuais que defendiam um posicionamento que era um pouco diverso a isso. Porque, por exemplo, aqueles elementos filosóficos que fossem compatíveis com a revelação do Evangelho e que permitisse uma melhor compreensão e interpretação dos textos bíblicos, que não fossem incompatíveis, inconciliáveis com a fé, esses elementos filosóficos eles deveriam ser conservados. E aqueles que porventura fossem contrastantes com a fé, eles deveriam ser deixados de lado. Então, seguindo essa premissa, essa forma de pensar a relação entre fé e religião e ciência barra filosofia, alguns elementos especiais dessa produção filosófica greco-romana foi conservada, como por exemplo, ou foi, aliás, tida com bons olhos por esses intelectuais da igreja, da igreja cristã, no caso a igreja católica. Depois eu comento um pouquinho sobre isso. Primeiro, aqueles elementos ligados à lógica aristotélica. Talvez ajudassem inicialmente a esse trabalho de exegese, de leitura e interpretação dos textos bíblicos. Né? Depois, a questão por exemplo, da ética dos estoicos. Porque os estoicos eles defendiam que, assim, grosso modo, né? Porque não vai dar tempo de comentar aqui de uma forma mais profunda, esses autores estoicos, né, que era que o estoicismo foi uma filosofia bastante popular ali no final do Império Romano, na sociedade romana, eles defendiam que não eram elementos externos que tornavam o ser humano melhor, mais digno, mais justo, etc. E sim a forma como ele lidava com a sua interioridade. E essa visão era da ética, até entre as exercícios da política, era muito compatível com uma série de passagens e parábolas bíblicas, né, que transmitiam essa noção de que o que identificaria, o que tornaria o homem ou uma mulher cristã não seriam posses materiais, de origem familiar, a forma como ele, entre aspas, se manifestava publicamente, mas sim a forma como ele lidava, entre aspas, de forma interna. Não vou usar a expressão subjetividade, porque eles não usavam essa expressão no período, mas havia esse trabalho de retorno, de olhar para si mesmo e de manter uma relação com a fé, entre aspas, com a espiritualidade, mas de uma forma interna do que a partir de gestos externos. Né? Aí tem várias passagens bíblicas que transmitem essa visão, como por exemplo a parábola do bom samaritano, porque nela é transmitida essa visão de que é o estranho, é o diferente, que é de fato o homem santo. Né? Ou por exemplo, a história do jovem rico, né? Que ele diz que ele segue os ensinamentos de Moisés, ele honra os pais, né? O que ele deve fazer? Ele pergunta ao Ravi, ao mestre, a Jesus, o que ele deve fazer para se tornar um filho de Deus, né? Para herdar esse reino dos céus. Então Jesus diz, né? Abandone, vindo a tudo que tem, dê aos pobres e me siga, né? Ou, enfim, existem várias parábolas, né, ou passagens bíblicas que transmitem essa ideia de que essa interioridade, esse olhar para si mesmo, né, ou essa noção dessa espiritualidade mais elevada, ela se encontra mais nessa forma como o ser humano ele lida, entre aspas, internamente com essa relação ser humano e elemento espiritual de forma interna do que nos gestos e nas expressões externas, né, da quantidade de dízimo, da fonte de vestir, etc. Aí nós temos também, por exemplo, uma, entre aspas, metafísica platônica, dualista, que, repetindo, né, grosso modo, porque não vai dar para falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Platão, assim, vamos supor que essa seja uma visão superficial, então não vamos levar isso ao pé da letra, né? Platão, ele, entre aspas, defendia essa noção da existência de dois mundos. O mundo material, sensível, que é fonte de erro, né? E de, entre aspas, uma visão enganosa sobre a realidade. Existe o mundo
suprassensível, né, imaterial, entre aspas, espiritual, que você só alcança através da intelectualidade e dessa perspectiva interna, né, de análise da realidade. Era uma visão que era compatível com as passagens bíblicas, né, que em inúmeros momentos defende essa ideia de que o mundo material ele é fonte de pecado, de erro, mas que existe um outro mundo. Até tem passagens bíblicas que Jesus diz, né? Não junte tesouros na terra, onde o ladrão atrasa para tomar de você. Se preocupe ou junte tesouros nos céus, né? Quer dizer, essa visão, entre aspas, dualista, né, da metafísica platônica, ela acaba sendo muito ajustável, né? De certa forma, essa visão cristã, né, da realidade. Então, ela é, entre aspas, aceita e absorvida de uma forma mais simples por esses intelectuais cristãos e pela Igreja Católica que surge posteriormente, ali em meados do século IV. Porque, na verdade, no início da era cristã, existe uma verdadeira profusão de formas diferentes de crenças, de fé e de igrejas, de eclésias, de comunidades cristãs, que muitas delas tinham visões acerca da fé e da revelação do evangélico repetindo que eram muito contrastantes. Agora, ali, em meados do século IV, a Igreja Católica, em especial seguindo ali os preceitos dos cristãos romanos, ela se torna a Igreja Oficial de Roma. O bispado mais importante ali da cristandade se torna o da cidade de Roma, que deu origem posteriormente ao que nós chamamos de Vaticano, Igreja Católica nessa configuração atual. E essas diversas expressões da fé cristã, elas são apagadas, perseguidas, mutiladas, apesar de muitas delas subsistirem ao longo da Idade Média, né? Muitas delas rotuladas como heréticas, né? O contrário à uma fé verdadeira, mas igrejas cristãs fortes e que vão contrastar e competir ideologicamente com a igreja de Roma só surgem lá no século XV, no século XVI, com a reforma protestante, né? Com autores como Martim Lutero, Calvino, Zembrino e outros. Né? Mas basicamente por quase todo esse período medieval havia, entre aspas, uma visão unitária, digamos assim, dessa fé cristã e de uma, entre aspas, filosofia cristã, apesar de haver ou de existirem várias correntes, entre aspas, heréticas, né, ou contrastantes, né, dessa visão, entre aspas, oficial da Igreja de Roma. Eita, voltando aí primeiro esse período inicial do século IV até meados ali do século IX, né, depois de Cristo, é algo que a filosofia chama de filosofia patrística, que seria, entre aspas, a filosofia dos pais da igreja, né? E depois há, entre aspas, uma fase final, que vai ali do século IX ao século XIV depois de Cristo, que equivale, entre aspas, ao desenvolvimento que é chamado escolástica, tem como principal autor Tomás de Aquino, e é responsável pela grande produção filosófica que se dá com a criação das primeiras universidades, que é ali no século XIII depois de Cristo, até a crise do pensamento escolástico e o surgimento do humanismo renascentista, ali do século XIV, século XVI, mas alguns autores, por exemplo, apontam o século IX, o século X, como uma espécie de, entre aspas, iluminismo medieval ali na corte do Carlos Magno, mas aí tem uma outra história, não dá tempo de falar aqui. Selecionamos para a nossa análise apenas alguns pensadores mais representativos ali desse longo período de quase 1000 anos, né, que corresponde ao pensamento medieval, uma vez que seria impossível, literalmente, dar conta dessa imensa produção filosófica que se encontra sobretudo no período desse final da Idade Média, né, que chama de Baixa Idade Média. Né? Mas destacaremos assim, nessas próximas aulas alguns pontos especiais. Primeiro, aquele período de transição do helenismo, barra desse pensamento pagão para o cristianismo, interpretando esse pensamento filosófico cristão como surgindo desse contexto do final do helenismo tardio, né? Como os autores colocam. Depois destacar, por exemplo, o pensamento do Santo Agostinho, que viveu além de 354 e 430 depois de Cristo, enquanto representante ali no contexto, né, o cristianismo dá essa primeira grande obra da filosófica, né, desde a antiguidade clássica, abrindo caminho para o desenvolvimento da filosofia medieval
e aproximando o cristianismo do platonismo, apesar de Agostinho propriamente dito ter tido contato com poucas obras de Platão. Tem um outro autor de destaque, por exemplo, Santo Anselmo de Canterbury, ou da Cantuária, né, que veio já no século XI, né, 1033 a 1109 depois de Cristo, né, é um dos iniciadores do que é chamado de escolástica e é formulador, entre aspas, de um célebre argumento ontológico, que na próxima semana eu comento do que se trata, como ilustrando o estilo medieval, né, de filosofar e o tratamento de questões que aproximam, entre aspas, a filosofia da teologia, na medida que investiga racionalmente os fundamentos da fé cristã. Depois, há essa questão fundamental da presença dos árabes na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, que traz um novo conhecimento da filosofia e das ciências gregas, né, para o Ocidente, sobretudo de tradição aristotélica para a Europa Ocidental. Porque, na verdade, o que nós chamamos hoje de Portugal e Espanha, durante 8 séculos, foram concessões, foram califados, foram domínios árabes. Então, boa parte dos elementos ligados à cultura, à língua e até os modos de vida, por exemplo, aqui no Brasil, certamente são legados dessa influência moura sobre a Península Ibérica, né, durante 8 séculos. A gente tem que lembrar também que, por exemplo, ali em meados do século XV, né, final da Idade Média, Portugal e Espanha tinham as maiores comunidades judaicas da Europa. E boa parte desses primeiros colonos que foram, entre aspas, convidados para vir aqui para as Américas, em especial para o Nordeste brasileiro, eram, na verdade, judeus que foram, entre aspas, convertidos ao cristianismo. Na verdade, eles não eram convertidos de forma espontânea, eles eram obrigados a se converter. Então, realmente, se quem é, entre aspas, neto, bisneto dessas famílias mais antigas aqui do Nordeste brasileiro, certamente são dessa ascendência judaica. Mesmo que a gente, entre aspas, não saiba sobre isso, porque durante séculos, em especial aqui na Idade Média, os judeus foram alvos de uma perseguição e de preconceito severo, não só na Idade Média, até no início da modernidade, como eu comentei aqui no século XV, XVI, e isso foi culminar lá no Holocausto nazista, né? Promovido pelos nazistas. Mas isso aí, em traços, de uma outra história. Mas é só para relacionar o quanto que, em traços, a nossa cultura, o nosso modo de vida e de pensar foi fortemente influenciado por esses dois dobramentos do pensamento, da política e da economia ao longo da Idade Média, né? Aí outro ponto de destaque seria a filosofia do Tomás de Aquino, que ele viu ali no século XIII, já de 1224 a 1274, que representa, na verdade, uma aproximação entre o cristianismo e o aristotelismo, assim como o Santo Agostinho representou uma aproximação com o platonismo, trazendo com isso a abertura de um novo caminho para o desenvolvimento da escolástica. Temos um outro autor de destaque que gostaria de comentar na próxima semana de uma forma assim, mais aprofundada, que é o Guilherme de Ockham, que viveu ali no início do século IV, entre 1300 e 1350, é um pensador, repetido, do final da escolástica e o autor de uma obra original e controversa pelas posições que assume na filosofia, na teologia e na política. Aí eu gostaria de, num futuro próximo, se der tempo, de comentar, repito, sobre alguns pensadores árabes, em especial sobre o Avicenna, que veio ali no início, na verdade não, no início não, no final do século X, né? 1980 a 1037, foi um filósofo talvez tenha sido o filósofo mais importante dessa tradição árabe e um dos maiores ou mais influentes pensadores do mundo. É bom lembrar que ele viveu num período no qual esse pensamento árabe ele foi muito prolífico, né? Foi muito, entre aspas, sofisticado e nos legaram obras assim fundamentais para o desenvolvimento do pensamento filosófico. E ele teve alguns predecessores de destaque, como Al-Qidi, Al-Farabi, e teve um sucessor de destaque, que eu também gostaria de falar dele, se der tempo, no futuro próximo, que é o Averroes. Avicenna conscientemente se definiu como, entre aspas, um filósofo, em vez de, entre aspas, um teólogo, né, um religioso islâmico, escolhendo seguir mais essa sabedoria grega e o caminho da razão e da evidência. Em particular, ele via a si mesmo como uma espécie de seguidor de Aristóteles e seus principais textos, na verdade, são enciclopédias de, entre aspas, de filosofia
aristotélica, dando especial destaque à lógica e à física de Aristóteles. E o Averroes, ele já viveu numa época política e ideológica dessa civilização islâmica um pouquinho mais conturbada e avessa a essa produção filosófica e esse legado filosófico greco-romano. Ele viveu já no século XII, a passar do século XIII, ele viveu entre 1126 e 1198. Ele trabalhou na área jurídica, ele foi meu Deus, como que é o nome? Cadim, que é, entre aspas, um juiz árabe, que atuou sobre a dinastia ali dos Almoedas, né? Como disse, do século XII, século XIII, XIV, etc. Foi um dos regimes islâmicos dos mais severos da Idade Média. Né? Enfim, já começou ali um período, entre aspas, entre aspas, vamos dizer assim, um obscurantismo dessa opulência e sofisticação da cultura moura, né, islâmica, árabe ali da Baixa Idade Média. E apesar disso, passava as noites escrevendo comentários sobre a obra de um antigo filósofo pagão, né, que era Aristóteles, que no período, como eu disse, já não era algo bem visto. Né? E um dos leitores, aliás, do Averroes, era ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores ali governantes, né, ou monarcas dessa dinastia almoeda, que foi, eu até anotei, porque esse nome é impossível lembrar, Abu Yad-Kadi Yosef. E por enquanto é só, eu disse que ia falar só durante 25 minutos, mas já estou aqui há quase 40 minutos. Porque de fato é um tema vastíssimo. Eu até separei umas obras para comentar aqui com vocês, mas infelizmente não dá tempo, eu vou só mostrar. Até separei, tem essa coleção de livros que é Compreender. Aí tem esse que é do meu professor, que é Compreender Próclo e Plotino, que são, entre aspas, os autores ali mais relevantes do final desse período greco-romano, né? Vale a pena conhecer que foi muita influência, principalmente nesse período da patrística. Aí tem esse aqui que é o Compreender Agostinho, que ele traz um resumo dos principais pontos relativos à obra desse filósofo de destaque do período da patrística. Aí tem esse outro que é Compreender Alfarabi e Avicena, são os pensadores medievais aí do século XI, do século XII. Né? Tem esse livro aqui do Etienne Gilson, que é o medievalista francês, que é A Filosofia na Idade Média, e esse livro, de fato, vale a pena conhecer, que ele faz realmente um levantamento fantástico sobre essa produção filosófica, né, intelectual ao longo desses 1000 anos de Idade Média. Dá vontade de passar o ano inteiro só comentando sobre ele. E eu até separei aqui também uns livros sobre história da arte, né? Esse daqui, por exemplo, que é da Publifolha. Eu comprei alguns anos atrás, né? Que ele fala ali dessa produção artística, em especial das artes plásticas e da arquitetura, nesse período que nós compreendemos como medieval, né? Ali, meados do século III, século IV depois de Cristo, até o século XIV depois de Cristo. E ele faz essa leitura ampla sobre essa produção artística, que na verdade em muitos momentos é um desdobramento das formas de pensamento, de conceber o mundo nesse período que nós chamamos de medieval, e ele não se concentra, como geralmente se faz, simplesmente nessa produção cultural artística da Europa em traços ocidental, da França, a parte da Itália, da Alemanha atual, etc. Não. Ele fala sobre essa produção, influência artística moura na Península Ibérica, no Norte da África, no Oriente Médio, fala sobre essa produção artística e cultural no Extremo Oriente, né, na Península do Sudeste Asiático, na Índia, China, Coreia, Japão, fala sobre a produção artística dos chamados bárbaros, né, pelos romanos ali da Germânia, dos atuais Países Baixos, da Suécia, etc. Ele fala sobre a produção cultural, né, e, entre aspas, artística dos povos nativos das Américas. Eu digo artística, entre aspas, não como demérito, mas sim porque esses povos muito provavelmente não viam aquilo como arte, né? Eram muito mais peças ligadas à expressão da religiosidade e do poderio político dessas sociedades do que como, entre aspas, meras peças de arte, né? Como nós pensamos hoje, né? Quer dizer, como mero entretenimento. Quer dizer, é muito bacana. E não dá para mostrar aqui, porque senão a memória da minha câmera vai acabar e ela vai deixar de gravar. E tem esse outro livro aqui que já é outra história, que eu gostaria de mostrar algumas ilustrações dele, que é a história da arte do Gombrich, mas eu vou dar um destaque para algumas ilustrações que são paradigmáticas para a gente pensar
as repercussões desse pensamento de produção filosófica ao longo da Idade Média e de como ela, repetindo, ela influenciou as formas de vida, não só do período, mas até os nossos dias, né? Eu até marquei aqui um quadro especial, que é, na verdade, não, esse aqui é do período renascentista. Esse aqui não dá para mostrar. Mas por enquanto é só que o meu vídeo já está com 40 minutos. Até a próxima semana. E como eu comentei, na próxima semana eu quero me deter especificamente sobre esses dois períodos, ou escolas, ou vertentes da filosofia medieval cristã, que são a patrística e a escolástica, e me deter nesses dois autores de mais destaque, que são Agostinho e Tomás de Aquino. Por enquanto é só, até a próxima semana e bons estudos.